Em algum momento de nossas vidas, todos nós já oramos e pedimos a Deus para fazer algo por nós, mas não aconteceu tão rapidamente como gostaríamos. Ao longo dos anos, aprendi que os atrasos de Deus não são negações. O mundo espiritual é muito maior do que o mundo natural, e não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, a menos que Deus nos revele. Não sabemos o que está acontecendo nos bastidores em nosso favor. No Antigo Testamento, há uma história cativante sobre a oração de Daniel sendo ouvida no céu. Daniel é visitado por um anjo cujo nome não é revelado. Esse anjo explica que teria vindo mais cedo, mas estava envolvido em uma batalha de 21 dias com o príncipe do reino da Pérsia, e precisou da ajuda de Miguel, o arcanjo, para superar esse príncipe. O anjo passou 3 semanas tentando visitar Daniel com empenho, mas ele não tinha poder para superar o príncipe da Pérsia. Você vê, o mundo espiritual é um campo de grandes conflitos. A oração de Daniel subiu aos céus, sua oração foi ouvida e respondida, e um anjo foi enviado com a resposta. Mas o anjo não conseguia chegar até Daniel por causa desse poder demoníaco aparentemente de alto escalão que o impedia. O que podemos aprender com isso é que os poderes demoníacos têm diferentes escalões e poderes, assim como os anjos que pertencem ao reino de Deus têm diferentes escalões e poderes. Em Efésios 6 versículo 12, somos informados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia se refere a Miguel, o arcanjo. Sabemos pelas Escrituras que ele desempenha um papel único no plano de Deus e parece ser um anjo de alto escalão. Também temos Gabriel, que também deve ter sido um anjo de alto escalão. Ele foi enviado com uma mensagem específica para José e Maria sobre a chegada do Messias. Na verdade, há apenas 3 anjos que são nomeados na Bíblia, em Miguel, o arcanjo, Gabriel e Lúcifer, que, é claro, é um anjo caído. Agora voltando à história de Daniel, o que precisamos perceber é que a oração de Daniel teve efeitos tão poderosos no mundo espiritual, a ponto de chamar por reforços. Também precisamos perceber que não foi por acaso que o mensageiro disse que sua luta com o príncipe da Pérsia durou exatamente o mesmo tempo que o jejum e a oração de Daniel, 21 dias. A razão para isso é que a batalha no mundo espiritual estava sendo lutada, de certa forma, por Daniel em seu jejum e oração. Agora imagine se Daniel tivesse desistido no 10º dia ou no 19º dia. Daniel teria bloqueado seu anjo de alcançá-lo. Então eu tenho uma pergunta para você hoje: você está bloqueando o seu anjo? Deixe-me perguntar novamente: você está bloqueando o seu anjo? Por que desistimos da oração? É desânimo? Pedimos algo e não vemos resultados, ou não gostamos do que acontece e assumimos que Deus não está ouvindo ou, pelo menos, não dando uma resposta favorável. Todos queremos que nossas orações sejam respondidas imediatamente. Quando não vemos a resposta imediatamente, somos tentados a parar de orar. Já tive pessoas me perguntando: como eu sei quando devo desistir de uma oração? Minha resposta é sempre a mesma: e nunca devemos desistir de buscar a Deus. Lembre-se de que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nosso problema é que agora vivemos na era do imediatismo, e algumas coisas simplesmente não acontecem dessa maneira. A Bíblia diz que Deus se agrada da oração fervorosa dos justos. Não se trata do tempo que você passa orando, mas da força de sua fé e de sua paixão. Quero encorajá-lo a continuar batendo e não desistir. A oração é a resposta para o seu problema hoje, não um ser humano, não um médico, não seu advogado, não um psicólogo. Sua oração ao Deus dos céus é a resposta.
O fato de não vermos uma mudança não significa que nossas palavras não são ouvidas, mas sim que há uma batalha acontecendo. Cabe a você se envolver e lutar com suas orações. A oração abre as portas do céu. A oração traz Deus para a cena. A oração permite que você vá a lugares onde não pode ir sozinho. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Seja uma pessoa apaixonada pela oração, porque esse é o tipo de pessoa que também será eficaz na oração. Seja uma pessoa que não desiste de sua oração, porque esse tipo de pessoa não bloqueia seu anjo. Seja uma pessoa que não desiste de sua oração, porque esse tipo de pessoa pode tocar o céu com suas orações. Lucas 11 versículo 9 diz: Por isso, vos digo, impedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Jesus também contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles devem orar sempre e não desanimar, Lucas 18 versículo 1. Na parábola da viúva persistente, Jesus nos ensina que a oração não é apenas uma questão de marcar uma caixa, mas ele nos encoraja a buscar nosso Pai Celestial continuamente. Ele também deixa claro que podemos precisar orar repetidamente e persistentemente até recebermos nossa resposta. Se você tem orado por algo e ainda está esperando que Deus responda, isso é para você. Não desanime, não perca a esperança. Persista assim como a viúva persistiu. A oração persistente talvez seja a arma que nosso inimigo Satanás mais teme. É por isso que ele tentará nos desencorajar a parar de orar se não virmos um avanço imediato. A Bíblia é um livro que ensina a persistência, e você e eu precisamos persistir em nossa vida de oração. A persistência vale o custo. O resultado é infinitamente abundante além de tudo o que podemos imaginar, mas a maioria dos crentes não faz isso. É por isso que há tantos fracassos na fé ao nosso redor. Eles se apegam à palavra ou oram por 1 dia, 2 dias, 9 dias e depois desistem. Eles nunca estão dispostos a pagar o preço da persistência. O que precisamos fazer é persistir. Jesus disse que, se continuássemos em sua palavra, seríamos seus discípulos. Jesus, em sua vida na terra, demonstrou e ensinou persistência dura, exaustiva e sem rodeios. Ele disse que, se continuássemos, conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. João 8 versículo 31-32. Há uma revelação de Deus que vem da persistência, algo que a pessoa inconsistente nunca verá. Decida hoje ser persistente. Chega um momento em que você precisa ter agressividade, tenacidade e coragem, e precisa se levantar e lutar, não importa o que esteja acontecendo, não importa o quão difícil seja a luta. Enquanto você continuar lutando, você vencerá. O diabo só vence se você permitir. A vida só vence se você permitir. Continue lutando, não me diga que você não consegue mais lutar. Não me diga que está cansado e sozinho, depois de tudo que você passou. Você precisa tomar uma posição. Fique firme no meio da adversidade, no meio da tempestade, no meio do caos, no meio do fracasso. Permaneça firme no nome de Jesus Cristo. Não importa o que seja, isso não irá derrotá-lo. Se for uma doença, lute contra ela, ela não vencerá. O diabo e seu exército não podem impedir o que Deus tem para você. Você experimentará as bênçãos do Senhor. A coroa do favor está sobre a sua cabeça. Deus abrirá portas para você, mas o seu dever, a sua responsabilidade, é ser corajoso como um leão. Olhe para aqueles que vieram antes de você. Moisés é descrito na Bíblia como aquele que perseverou, porque ele viu aquele que é invisível. Portanto,
Não desista, não se renda. Continue lutando, pois a vitória é sua em Cristo Jesus. Moisés foi o homem mais humilde que já existiu, mas mesmo assim teve a audácia de enfrentar o homem mais poderoso da época e dizer: "Deixa o meu povo ir." A audácia. O grande guerreiro Josué empunhou sua espada e liderou os filhos de Israel para conquistar reino após reino. A audácia. O rei Davi matou um leão, um urso e um gigante quando ainda era apenas um jovem. A audácia. Você não pode ter audácia se enxergar como uma vítima. Você não pode ter audácia se enxergar como um perdedor. Você não pode ter audácia se enxergar como um covarde. Chegou a hora de você perceber que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está ao seu lado. Ele o equipou e o moldou para ser mais do que vencedor. Chegou a hora de você caminhar com audácia. Os anjos de Deus o protegem, eles ministrarão a você, eles caminharão com você. O Espírito Santo habitará em você e o guiará. A vitória o seguirá. A coroa do favor está sobre a sua cabeça. Deus o favoreceu. Deus investiu o sangue de Jesus em você. O seu sangue corre em suas veias. Este ano é o ano para você finalmente tomar uma posição em nome de Jesus. Você é um guerreiro. Você é filho de Deus. Não permita que o diabo dite mais um ano da sua vida. Há uma revelação de Deus que vem da persistência, algo que a pessoa inconsistente nunca verá. Decida hoje ser persistente. Não tente viver do tempo de oração de ontem, baseie-se no tempo de hoje com Ele. Comece um tempo de oração persistente hoje. Amanhã, levante-se e faça novamente. No dia seguinte, levante-se e faça novamente. E no dia seguinte, levante-se e faça novamente. Não desista. Não bloqueie o seu anjo. Quem sabe a resposta à sua oração esteja no meio da batalha neste momento. Dizem que Satanás treme quando vê os santos mais fracos de joelhos.